Foi difícil resolver o dilema entre desconsiderar o envelope envolto com tantas cismas e a certeza de querer descobrir quem era o seu remetente. Pensou até que poderia ser engano e que a carta, em hipótese alguma, era para alguém como ele. Mas estava lá no envelope, destinatário, Giramundo, com o endereço certinho, e a omissão do redator daquela mensagem ínfima alertava para o encontro com alguém que já se denominava seu amigo. Leu-a novamente com o frio que se inicia na ponta da língua e percorria até o fundo dos olhos. Luanda, 3 de novembro de 1985. Escrever cartas a povos distantes foi uma maneira que eu encontrei de falar com os jovens de hoje como a gente construía as amizades em tempos atrás. Um livro que se passa em 1985, a história dele é construída por meio de uma carta que o Giramundo do Brasil recebe. Ele não sabe muito bem ainda que país é esse que tem esse remetente tão inusitado. Ele não conhece a história de Luanda, ele não compreende o porquê que ele recebeu aquela carta. Ele acha até que foi uma grande brincadeira dos seus amigos da rua, que ele não se dava muito bem por uma série de motivos. E ele vai descobrindo, por meio de várias cartas que ele recebe, quem é essa pessoa que está num lugar tão distante. E ele vai descobrindo também uma realidade que não é tão fácil, porque nesse momento, o seu amigo distante, ele vive num lugar que está em guerra, a Guerra Civil Angolana, que massacrou e exterminou uma série de pessoas. Então, é um livro que trata muito da singeleza de como se constrói as amizades. O livro trata, na verdade, da amizade pura, daquela amizade que acontece. Então, essa amizade, num primeiro momento, ela era pouco consolidada. A partir do momento que eles começam a trocar essas correspondências, eles vão afinando um pouco mais essa relação um com o outro, eles vão contando mais um com o outro nessa perspectiva desse encontro. Se eles vão se encontrar no final desse livro, isso não dá para contar. A escrita para mim sempre foi uma grande brincadeira. Era uma maneira que eu encontrava de entrar em mundos que não eram meus. Eu vim de uma tradição de família, com pouca leitura literária, e eu fui descobrindo por meio dos livros esse encantamento que só a literatura pode nos oferecer. E aí eu entendia os livros, eu lia os livros, eu conhecia as histórias e de alguma maneira eu encontrava para recontar, para refazer essas histórias por meio da minha imaginação. É claro que quando a gente é criança, quando a gente brinca com as palavras, tudo isso se torna mais fácil. O difícil é a gente conseguir manter isso na vida adulta, porque aí a gente tem que elaborar uma série de técnicas, estudar mais para que a gente dê conta de escrever bons textos. O bem da verdade é que eu acho que o que a gente escreve não é literatura infantil, a gente escreve literatura para a infância. E tem uma diferença muito grande nisso tudo, porque o livro para a infância resgata a infância de cada um, daqueles que já são adultos e que tiveram infância, e daqueles que são crianças e têm infância. E é óbvio que isso gera uma identificação de imediato para o leitor. Então é essa perspectiva que eu escrevo meus livros.